Queridos amigos, sejamos todos bem-vindos. Estamos começando o nosso estudo semanal do Livro dos Espíritos, aqui pelo Lar Espírita Servos de Maria. Hoje, dia 30 de outubro, segunda-feira que vem, dia 6 de novembro, e no dia 13 de novembro nós já estaremos em outro canal, que é o canal Videira Espírita. E que muda, Cristina? O canal, tá? É só isso. É só se inscrever no canal Videira Espírita, acionar ali todos as comunicações, não, notificações, para ser avisado de quando nós vamos andar, exatamente como é hoje, ok? Nós só estamos saindo do Lar Espírita Servos de Maria e migrando para o Videira Espírita. Por quê? Por quê? Porque o Lar Espírita Servos de Maria era uma casa espírita física, que se transformou numa casa espírita virtual. Mas nós já tínhamos um outro canal e manter uma casa espírita virtual que não pode ter todas as tarefas de uma casa espírita, não achamos coerente, ok? Então, daí estamos mudando essa estrutura de casa espírita virtual para um canal de YouTube, ok? Muda, essencialmente, nada. Continuamos assistidos pela espiritualidade. Oi? Como não? Como não? Muda o nome, nós mudamos só de residência, de endereço, mas é a mesma família que está mudando de endereço, né? E é isso, a família somos todos nós nos dois planos da vida. Muito bem, dados os avisos. E o que vai acontecer com o canal do Lar Espírita Servos de Maria? Vai ficar aqui, no YouTube, como está com todo o acervo dele. Quando nós quisermos consultar, assistir, está tudo aqui, ok? Só que não vamos mais postar nada novo aqui neste canal. E vamos a partir do dia, na verdade, 12, porque a semana começa no domingo, e domingo nós temos a nossa reunião pública, que já vai estar a partir de 12 de novembro no Videira Espírita, no canal Videira Espírita, ok? Muitos companheiros já são, esse canal tem mais de 2 anos, já são inscritos no canal, e é isso, nós vamos estar agora somando as atividades do Lar Espírita Servos de Maria, as atividades que já temos também lá no canal, ok? Muito bem. Mensagem de hoje, mensagem 44 do livro Pão Nosso do Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Título da mensagem: Curas. Palavras de Jesus, aqui destacadas por Emmanuel, narradas pelo evangelista Lucas, capítulo 10, versículo 9, diz-nos Jesus: E curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes: é chegado a vós o reino de Deus. Quando é que Jesus diz isso? Quando ele manda os seus apóstolos, 2 a 2, a sair pelas cidades, num exercício de quê? De pregar, curar, de fazer o que eles iriam fazer quando ele partisse. Então, ele estava fazendo aquele estágio supervisionado. Eles estavam saindo para uma tarefa que eles naturalmente passariam a fazer depois de ele partir, e ele estava fazendo isto com o intuito de dar a eles essa orientação para fazer bem esta tarefa. Então, ele dá esta orientação: e curai os enfermos que nela houver, ou seja, cada cidade que eles entrarem, não é? E dizei-lhes: é chegado a vós o reino de Deus. Emmanuel, então, comenta dizendo-nos assim: realmente, Jesus curou muitos enfermos
e recomendou-os de modo especial aos seus discípulos. Todavia, o médico celestial, Jesus, não se esqueceu de requisitar ao reino divino quantos se restauram nas deficiências humanas. Não nos interessa apenas a regeneração do veículo em que nos expressamos, ou seja, apenas a cura do corpo físico, mas, acima de tudo, o corretivo espiritual. Que o homem comum, que o ser humano comum, se liberte da enfermidade, mas é imprescindível que entenda o valor da saúde. Existe, porém, tanta dificuldade para compreendermos a lição oculta da moléstia do corpo, quanto se verifica em assimilarmos o apelo ao trabalho santificante que nos é endereçado pelo equilíbrio orgânico. Permitiria o Senhor a constituição da harmonia celular apenas para que a vontade viciada viesse a golpeá-la e quebrá-la em detrimento do espírito? Quer dizer, será que o objetivo de Jesus era curar o corpo para que a pessoa ainda imatura tivesse espaço, campo e saúde para estragar tudo de novo com seus vícios e seus maus hábitos? O enfermeiro, continua Emmanuel, pretenderá o reajustamento das energias vitais. Entretanto, cabe-lhe conhecer a prudência e o valor dos elementos colocados à sua disposição na experiência edificante. Ah, eu falei enfermeiro, não é? Olha só, veja bem. Até uma que está lá com o texto está assim. Não. Releia, refaça. É o enfermo. O enfermo. O enfermo pretenderá o reajustamento das energias vitais, ou seja, a cura. Entretanto, cabe-lhe conhecer a prudência e o valor dos elementos colocados à sua disposição na experiência edificante da terra, porque senão vai desperdiçar de novo, certo? Há criaturas doentes que lastimam a retenção no leito e choram aflitas, não porque desejem renovar concepções acerca dos sagrados fundamentos da vida, mas por se sentirem impossibilitadas de prolongar os próprios desatimos. É sempre útil curar os enfermos, quando haja permissão de ordem superior para isto. Contudo, em face de semelhante concessão do Altíssimo, na cura, é razoável que o interessado, na bênção, reconsidere as questões que lhe dizem respeito, compreendendo que raiou para o seu espírito um novo dia no caminho redentor. Então, toda vez que saímos do desequilíbrio para o equilíbrio orgânico, mental, abre-se de novo plena possibilidade para a elevação, porque já estamos o quê? Totalmente livres e desimpedidos para usarmos os recursos para simplesmente caminharmos para frente e para o alto. E isso vai exigir o quê? Que nos afastemos dos maus hábitos que nos fizeram adoecer em primeira instância. Porque senão, não só não vamos seguir para frente e para o alto, como vamos retornar de novo para o caminho do desequilíbrio, da doença e do mal-estar. Então, vamos vigiar e orar para não cairmos em tentação. Vamos orar. Jesus, amado Mestre, obrigado, Senhor, por mais uma vez estarmos aqui, neste ambiente de estudo, que fortalece a nossa fé raciocinada, Senhor. E assim podemos trabalhar melhor, de forma mais consistente e segura, a nossa saúde e o nosso equilíbrio. Obrigado, Senhor, por tantas oportunidades e bênçãos. Ajuda-nos, Jesus, a estarmos atentos
a nos lembrarmos da prece, a estarmos atentos ao que estudamos nas nossas atividades comuns do dia a dia, pois sempre haverá, em algum momento, a preciosidade da referência do estudo em alguma situação do nosso dia a dia. Com certeza, mestre amado, obrigado por tudo, Senhor, graças a Deus. Vamos então, cumprimentando aqui a nossa Thelma, a nossa Roberta, e começando aqui a cumprimentar a nossa Cecília. Seja bem-vinda, Cecília, seja bem-vinda, Helenice, seja bem-vinda, Andréia, seja bem-vinda, Maria Zan, seja bem-vinda, Andreane. Que bom estarmos juntas e juntos, não é? Porque depois, no passar dos dias, do tempo, de forma geral, outras companheiras e companheiros também se juntam aqui ao nosso estudo. Então, sejamos todos muito bem-vindos. Estamos já caminhando para o final da nossa introdução. E a gente pensa assim, já começa a questão número 1. Eu conto ou você conta? Depois nós vamos entrar nos prolegômenos. Sim, prolegômenos é uma introdução da obra. Esta introdução que nós estamos vendo nestes 17 itens é uma introdução doutrinária mesmo, um apanhado da doutrina, ok? Ele revê os pontos, fala de questões gerais e iniciais mesmo, do estudo da doutrina. Mas nos prolegômenos, nós vamos ver a introdução da obra, ok? Esta introdução é pequena, comparada aos nossos 17 itens, é quase nada mesmo. Mas vamos lá hoje começar, então, o item 16, o nosso penúltimo item. Diz-nos, então, o nosso mestre lionês Allan Kardec. Um mestre diferenciado do mestre dos mestres, que é o nosso Jesus, não é? Allan Kardec era também mestre porque era professor, não é? Ele era um excelente professor, escritor de disciplinas, sobre disciplinas escolares e questões ligadas à educação, ao ensino público, e também por ser professor, uma didática de excelência que nós vemos tão bem expressa aqui quando ele fala para nós nas obras básicas, na Revista Espírita. É uma marca deste grande professor. E ele nos diz aqui: resta-nos examinar duas objeções únicas que realmente merecem esse nome. Então, ele falou aqui nesses últimos itens sobre objeções feitas à doutrina espírita. E essas objeções eram realmente, todas foram assim rechaçadas com toda a propriedade por Kardec. Mas ele vai nos dizer aqui no item 16 sobre duas objeções únicas que realmente merecem esse nome, porque se baseiam em teorias racionais. Ambas admitem a realidade de todos os fenômenos materiais e morais, mas excluem a intervenção dos espíritos. Segundo a primeira dessas teorias, todas as manifestações atribuídas aos espíritos não seriam mais do que efeitos magnéticos. Então, reconhecem que existem os fenômenos, não são prestidigitações, ou seja, falsidades, nem alucinações, eles existem, mas não são promovidos por espíritos. São fenômenos, manifestações de efeitos magnéticos. Os médiuns ficariam num estado que se poderia chamar de sonambulismo desperto, fenômeno do qual pode dar testemunho toda pessoa que estudou o magnetismo,
E vamos lembrar que Kardec estudou o magnetismo por 35 anos antes de se dedicar ao estudo da doutrina espírita e dos fenômenos espíritas. Nesse estado, ou seja, nesse sonambulismo desperto, as faculdades intelectuais adquirem um desenvolvimento anormal. É como se tivesse assim, um aumento das potencialidades dos recursos mentais, né, magnéticos do médium. Além dos limites da nossa concepção ordinária. Então, adquirem um desenvolvimento anormal. O círculo das percepções intuitivas se estende além dos limites da nossa concepção comum. Assim, o médium tiraria de si mesmo e, por efeito da sua lucidez, tudo o que diz e todas as noções que transmite, mesmo sobre as coisas que lhe sejam mais estranhas no seu estado normal. Ou seja, ele falaria num estado alterado de consciência. Da onde ele tira isso, vamos ver se diz aqui. Não seremos nós quem conteste o poder do sonambulismo, cujos prodígios observamos estudando todas as suas fases durante mais de 35 anos. Concordamos realmente em que muitas manifestações espíritas podem ser explicadas por esse meio. Contudo, uma observação atenta e prolongada, porque esta questão da observação atenta e prolongada é um dos critérios do vamos dizer assim, do método experimental, ok? Uma observação atenta e prolongada mostra uma porção de fatos em que a intervenção do médium, a não ser como instrumento passível, é materialmente impossível. Aos que partilham dessa opinião, diremos como aos outros: vede e observai, porque seguramente ainda não vistes tudo. Em seguida, opor-lhes-emos duas considerações, ou seja, iremos opor duas considerações tiradas de sua própria doutrina, que é o magnetismo, ok? De onde veio a teoria espírita? É um sistema imaginado por alguns homens para explicar os fatos? De modo algum. Quem então a revelou? Precisamente esses mesmos médiuns, cuja lucidez exaltais. Se, pois, essa lucidez é tal como a supondes, por que teriam eles atribuído aos espíritos o que hauriam em si mesmos? Ou seja, se eles estavam tão exponencialmente mais lúcidos, como que nessa lucidez exacerbada eles vão dizer que são os espíritos que estão dizendo? Então, como contestar se eles estão tão lúcidos assim? Né? Não bate. Como teriam dado essas informações tão precisas, tão lógicas e tão sublimes sobre a natureza dessas inteligências extra-humanas, ou seja, sobre os espíritos? De duas coisas uma: ou eles são lúcidos, ou não o são. Se o são, ou seja, se são lúcidos, e se temos confiança em sua veracidade, não poderíamos, para sermos coerentes, admitir que não estejam com verdade. Ou seja, se são lúcidos e estão dizendo que são espíritos, então são espíritos. Em segundo lugar, se todos os fenômenos tivessem sua fonte no médium, ou seja, nada de espíritos, não tem espíritos no fenômeno, seriam idênticos no mesmo indivíduo e não se veria a mesma pessoa usar de uma linguagem discordante,
nem exprimir alternativamente coisas mais contraditórias. Então, que visão é essa tão alargada que é contraditória? Uma hora diz uma coisa, outra hora diz outra coisa. Não é? Por quê? Porque uma hora vem um espírito, outra hora vem outro espírito. Essa falta de unidade nas manifestações obtidas pelo médium prova a diversidade das fontes. Ou seja, o médium pode ser o mesmo, mas ele vai dizer coisas, ora umas, ora outras, porque ora será um espírito, ora outro, ora outro, ora outro. Então, cada um que vier vai ter suas ideias e vai exprimi-las através do médium. Se, pois, diz Kardec, não podemos encontrá-las todas estas diversidades todas, não podemos encontrá-las no médium, é preciso que as procuremos, essas fontes, né, de informação. Se não podemos encontrá-las todas no médium, é preciso que as procuremos fora do médium, ou seja, inteligências extra-médium. Segundo outra opinião, o médium é a fonte das manifestações, mas, em vez de extraí-las de si mesmo, como o pretendem os partidários da teoria sonambúlica, que é aquele sonambulismo desperto, que amplia a percepção, tudo que vimos, ele as colhe do meio ambiente. Ou seja, o meio ambiente pode ter informações diversas e ele só capta essas informações do ambiente e as transmite. O médium seria, então, uma espécie de espelho a refletir todas as ideias, todos os pensamentos e todos os conhecimentos das pessoas que o cercam. Desculpa. Nada diria que não fosse conhecido, pelo menos, de algumas delas. Não se pode negar, e isso constitui mesmo um princípio da doutrina, a influência que os assistentes exercem sobre a natureza das manifestações. No entanto, essa influência é bem diferente da que se supõe existir. E daí a que o médium seja um eco do pensamento daqueles que o rodeiam, vai uma grande distância, visto que milhares de fatos demonstram terminantemente o contrário. Ou seja, nós vemos o quê? Que não são apenas ideias, são ideias muito bem constituídas em personalidades diversas. Né? Não são ideias soltas, como nós teríamos no ambiente. São verdadeiras, assim, respostas de fundo filosófico, com uma construção complexa. Como é que nós podemos dizer que algo assim esteja, assim, jogado? E depois vem várias vezes o mesmo espírito dando continuidade à comunicação. Então, é isso que Kardec diz, que milhares de fatos demonstram terminantemente o contrário. Ele não vai se ater a, vamos dizer assim, pormenorizar esses milhares de fatos, porque, inclusive, ele já vem falando sobre isso em toda essa introdução. E mais ainda, nós vamos ver o resultado dessas comunicações nas mais de 1000 perguntas que Kardec faz aos espíritos. Ok? Olha, se tivermos alguma questão, fiquem à vontade, ok? De colocar. Então, milhares de fatos demonstram terminantemente o contrário. Isto é um grave erro que prova, uma vez mais, o perigo das conclusões prematuras. E, às vezes, nós temos uma enorme ansiedade de concluir. Não é? Queremos concluir, queremos fechar uma ideia, e nós vamos ver que no estudo mesmo, e é interessante isso, porque não é só no estudo espírita, no estudo da filosofia, não é? Nós não podemos imaginar que vamos chegar à conclusão de grandes quantidades de conhecimento. Qual é o maior sábio?
é aquele que sabe que nada sabe. Isso dá meio uma ansiedade? Pode ser que dê. Afinal, eu queria fechar algum tipo de ideia, né? Fechar. Nós fechamos inúmeras ideias. O que não podemos fechar é até onde vai essa ideia. É como se a ideia tivesse muitos níveis. E nós vamos construindo, com o amadurecimento do entendimento, com o aprofundamento do estudo, nós vamos concluindo cada vez mais e melhor sobre os pontos. Fechamos questões, estamos lembrando aqui de no livro O Consolador, de Emmanuel, ele fala sobre o estudo que faz dos animais no mundo espiritual. Então, é um ponto que Emmanuel gosta de estudar, o espírito. E ele diz que há mais de 50 anos, à época que foi escrito o livro O Consolador, há mais de 50 anos, ele estuda os animais no mundo espiritual. E ele diz que quanto mais ele estuda, menos ele sabe. E olha que coisa interessante, né? Isso também nos leva a essa questão de concluir. Nós estamos, muitas vezes, quando nós estudamos algo, até em doutrina espírita, terminamos fazendo outras questões, mas, ok, entendi isso. Mas e se for assim, assim? E não sei o quê, não sei o quê. Então, quer dizer, ou às vezes uma ideia abre para outras. Nós nunca podemos chegar a conclusões parciais, mas a conclusão geral, então entendi tudo. Eu já sei tudo. Não sei tudo. Não é? Agora, já sabemos bastante coisa, e isto já o próprio Emmanuel nos diz que se nós, não é o Emmanuel, não, é um mentor de André Luiz, uma das obras, ele diz que, agora me pegou, vou precisar ver se é Emmanuel ou se é o mentor de André Luiz. É Emmanuel, sim. É Emmanuel. Que se nós com 2 semanas, se nós estudarmos doutrina espírita durante 2 semanas, mas imagino que ele queira dizer estudar mesmo, né? Se nós tirarmos 2 semanas, agora eu vou tirar 2 semanas, vou passar 2 semanas estudando doutrina espírita. Se nós estudarmos 2 semanas de doutrina espírita, que nós temos a encarnação garantida no êxito. Claro que se estudarmos 2 semanas de doutrina espírita, estivermos, né, atentos para utilizar o que aprendemos em 2 semanas de estudo de doutrina espírita. Então, veja, na praticidade, nós vamos conhecer o básico, é como conhecer, provavelmente, se nós estivermos atentos aos 10 mandamentos, já vamos tirar sucesso, não é? Não cobiçar, honrar pai e mãe, não usar o nome de Deus em vão. Quem que só esses 10 não dá uma capengada, né? Se nós formos entrar no Evangelho, então, nossa, nem fala. Doutrina espírita é muito mais o quê? O que nós temos mais? Muito mais informação, não é? Se nós temos, no primeiro temos 10 mandamentos. Não faça isso, não faça aquilo, não faça, não. Aí depois temos o Evangelho, narrado por 4 evangelistas. O Evangelho está contido na narração dos 4 evangelistas. Depois nós temos a doutrina espírita em 5 volumes. Olha, narração de 4 evangelistas. Certo? Depois nós temos aqui, cadê? Os 4 evangelistas. Começando aqui. Aqui vai só até aqui. Ok, a letra é grande, a folha é grossa, tá? A letra é grande. Tem Novo Testamento, que é bem fininho, com letrinha pequenininha, tá? Aqui estão os 4 evangelistas, nessa disposição que é bem espaçosa. É bom porque permite a gente anotar um montão de coisa. Aí vem a doutrina espírita com 5 volumes. 5 volumes.
De novo, aqui nós temos um volume, o primeiro volume, que também é letra grande e folha grossa. Esse é o primeiro. Livro dos Espíritos. Depois tem mais 4, quer dizer, pelo menos é 5 vezes a quantidade de informação que nós temos aqui. Exige, não é? Exige mais. Imaginemos que esses 5 volumes, as informações estão todas interligadas. Quer dizer, não é estudar, e é isto, é isto, isto é isto, isto é isto, é isto, é isto. Nós estudamos e depois começamos a fazer o quê? O cruzamento das informações, os links, que uma coisa leva a outra, que leva a outra. Quanto tempo a gente leva para fazer isso? Lembrando aqui que Dona Ivone do Amaral Pereira, nós já comentamos isso, não é? Estudava 2 horas e meia de doutrina espírita diariamente. Meia hora para cada obra. Ok? Então, ela levava um X tempo para estudar as 5 obras. Depois ela estudava de novo as 5 obras. Depois estudava de novo as 5 obras. E provavelmente ela devia ter já vários insights, mas, ao mesmo tempo, ainda várias questões a serem, né, necessitarem de aprofundamento, de reflexão, cada um de nós nas suas necessidades próprias, não é? Todos nós. Vamos continuar? Sem perguntas, sem questões? Está todo mundo assim, vai, continua, vamos acabar o 16. Vamos ver aqui. Ai, que a Cristina se perdeu. Tá, já estou aqui, já passei por isso aqui. Não se pode negar a influência dos assistentes, já vimos isso. Gente, eu estou perdida mesmo. Como essas pessoas não podem negar a eficiência do fenômeno, a ciência comum não pode explicar, não querendo admitir a presença dos espíritos. Já vimos isso? Acho que não é? No entanto, essa influência é bem diferente da que pode, supõe existir, e daí é que o médium seja um eco. Já vimos isso, não é? Já. Isso é um grave erro. Roberta ou Thelma, se souberem exatamente onde estamos, por favor, me falem. Perigo... conclusões prematuras. Muito bem. Isto é um erro grave, que prova, mais uma vez, o perigo das conclusões prematuras. Como essas pessoas não podem negar a existência de um fenômeno que a ciência comum não consegue explicar, então não dá para negar. Tem alguma coisa que é além do que está aqui, e a ciência comum não explica. E não querendo admitir a presença dos espíritos, explicam o fenômeno a seu modo. A teoria delas seria sedutora se pudesse abranger todos os fatos, mas não é isso que acontece. Então, se não é isso que acontece, não serve. Ok? Quando se pudesse abranger todos os fatos... Quando se lhes demonstra até a evidência que certas comunicações do médium são completamente estranhas aos pensamentos, aos conhecimentos e às próprias opiniões dos assistentes, quer dizer, das pessoas que estão ali. Ele não pode estar refletindo uma ideia de alguém que está no ambiente, porque ninguém do ambiente tem aquela ideia. Então, como é que ele pode estar refletindo? Então, quando se lhes demonstra que até a evidência que certas comunicações do médium são completamente estranhas aos pensamentos, conhecimentos e próprias opiniões dos assistentes, que essas comunicações frequentemente são espontâneas e contradizem todas as ideias pré-concebidas, elas não se deixam vencer tão facilmente. Por quê? Porque se deixarem vencer, tem que admitir que existem espíritos. Às vezes é simplesmente isto. Pessoas que são materialistas. Como podem admitir que existem espíritos e que essas comunicações vêm de inteligências extracorpóreas? Respondem que a irradiação vai muito além do círculo imediato que nos cerca. Ou seja,
que o médium está espelhando o pensamento de alguém que está passando na rua, que está do outro lado da cidade. Ora, se for assim, né? É mais fácil acreditar em espíritos do que, às vezes, acreditar nessas teorias que, vamos dizer assim, imaginam tudo e mais um pouco e não se sentem sequer constrangidas a provar o que estão falando. Só dizem que deve ser, deve ser, deve ser. Então, diante de tão grandes evidências, ficam lá nessas conjecturas insólitas. Respondem que a irradiação vai muito além do círculo imediato que nos cerca. O médium é o reflexo da humanidade inteira. Olha, fica difícil mesmo. De tal sorte que, se não aure as inspirações ao seu redor, ele as vai buscar fora, na cidade, no país, em todo o globo, e mesmo em outros mundos, em outras esferas. Mas isso é fácil, né? Isso, né? Isso é fácil. Difícil é admitir que há espíritos. Há espíritos. É assim que começa a segunda obra da codificação espírita, o Livro dos Médiuns. Começa assim: há espíritos. Bacana, né? Não creio que se encontre nessa teoria uma explicação mais simples e mais provável que a do Espiritismo, pois essa teoria pressupõe uma causa bem mais maravilhosa, extraordinária. Maravilhosa no sentido de... né? Maravilhosa, uma coisa assim... que maravilha! A ideia de que seres que povoam os espaços e que, em contato permanente conosco, nos comunicam seus pensamentos, nada tem que choque mais a razão do que a suposição dessa irradiação universal vinda de todos os pontos do universo para se concentrar no cérebro de um indivíduo. Ainda uma vez, e este é um ponto fundamental sobre o qual nunca insistiremos bastante. A teoria sonambúlica e a que se poderia chamar refletiva, quer dizer, são aquelas duas teorias que ele diz que ainda podem ser chamadas de oposições, ok? Ao espiritismo, que podem, vamos dizer assim, que ele se dispõe a responder com mais argumento. As outras são por demais insólitas, mas mesmo assim ele responde com a mesma lisura e objetividade. Então, essas duas teorias, a sonambúlica e a que se poderia chamar de refletiva, foram imaginadas por alguns homens. São opiniões individuais, criadas para explicar um fato, ao passo que a doutrina espírita não é de concepção humana. Quando ele fala concepção humana, é esse ser humano encarnado, ok? Que Kardec usa no seu vocabulário, não é? Esses termos do humano, homem, tudo isso tem a ver com encarnado. Espírito é o desencarnado, ok? Foi ditada pelas próprias inteligências que se manifestam, quando nela ninguém pensava. Então, esta doutrina dos espíritos, ok? Está falando da doutrina dos espíritos. Foi ditada pelas próprias inteligências que se manifestam quando nela, na doutrina dos espíritos, ninguém pensava. E a opinião geral era até mesmo a repelia. Né? Então, essas informações todas que a doutrina espírita trouxe, que os espíritos trouxeram. Ora, perguntamos, onde os médiuns foram colher uma doutrina que não passava pelo pensamento de ninguém na Terra? Também perguntamos, por que estranha coincidência milhares de médiuns espalhados por todos os pontos do globo e que jamais se viram, concordaram em dizer a mesma coisa? Se o primeiro médium que apareceu na França sofreu a influência de opiniões já aceitas na América,
por que capricho ele foi buscá-las a 2.000 léguas além mar, no seio de um povo tão estranho por seus costumes quanto por sua língua, em vez de as procurar ao seu redor? Também há outra situação na qual não se tem pensado bastante. As primeiras manifestações na França, como na América, não se deram por meio da escrita nem da palavra, mas por pancadas. Vamos lembrar aqui das irmãs Fox, né? Daquele caixeiro viajante que foi morto, foi enterrado na parede da casa e começou a se comunicar, ou as meninas, com o espírito através de pancadas. E através disso conseguiram obter inúmeras respostas sobre o que havia acontecido com esse espírito que foi resultar na sua desencarnação. Então, que as primeiras comunicações se deram por pancadas concordantes com as letras do alfabeto e formando palavras e frases. Foi por esse meio que as inteligências que se manifestavam declararam ser espíritos. Se, portanto, pudéssemos supor a intervenção do pensamento dos médiuns nas comunicações verbais ou escritas, outro tanto não se pensaria em relação às pancadas, cuja significação não podia ser conhecida previamente. Poderíamos citar inúmeros fatos que demonstram na inteligência que se manifesta uma individualidade evidente, certo? Então, não é uma impressão no éter. Fica muito claro que ali existe uma individualidade evidente. E uma absoluta independência de vontade. Recomendamos, portanto, aos dissidentes uma observação, ou seja, aqueles que não concordam que as comunicações vêm de espíritos, uma observação mais cuidadosa. Se quiserem estudar bem, sem prevenção, ou seja, estudar para provar que não existe, quer dizer, já está ali já contaminado para não querer achar aquela resposta. Mas se quiserem estudar bem, sem prevenção e sem concluir antes de terem visto tudo, reconhecerão a incapacidade de sua teoria para explicar todos os fatos. Limitar-nos-emos, ou seja, vamos nos limitar a propor as seguintes questões. Por que a inteligência que se manifesta, seja ela qual for, recusa responder a certas perguntas sobre assuntos perfeitamente conhecidos, por exemplo, sobre o nome e a idade do interlocutor, sobre o que ele tem na mão, ou o que fez na véspera, seus planos para o dia seguinte, etc. Ou seja, se fosse tirado da cabeça das pessoas, seria fácil responder. Mas os espíritos se recusam. Os quem? Os espíritos sérios. Os espíritos sérios se recusam a esse tipo de pergunta. A responder esse tipo de pergunta. Não que não saibam, mas é porque seria simplesmente, vamos dizer assim, um entretenimento. Eles não estão para entreter. Estão com objetivos sérios de estudo. Se o médium fosse o espelho do pensamento dos assistentes, nada lhe seria mais fácil do que responder. Os adversários retrucam o argumento, perguntando por sua vez por que os espíritos, que tudo devem saber, não podem dizer coisas tão simples, de acordo com o axioma: quem pode o mais, pode o menos. E daí concluem que não são espíritos. Se não sabem responder o que fez ontem, o fulano e tal, então não é nada de espírito. Não. Qualquer coisa levaria a essa mesma conclusão, não é? Qualquer porém. Se um ignorante ou um zombador, apresentando-se a uma douta assembleia, perguntasse, por exemplo, por que é dia em pleno meio-dia? Vejamos. Então, se uma assembleia perguntasse a uma pessoa de douta inteligência: senhor doutor fulano de tal, o senhor pode me dizer por que ao meio-dia é dia? Esta pessoa séria iria responder uma pergunta
tão tola, no mínimo, não é? Então, ele está falando sobre isso. Se um ignorante ou um zombador, apresentando-se a uma assembleia, a uma douta assembleia, perguntasse por que é dia, em pleno dia, seria crível que ela se desse ao incômodo de responder seriamente? E seria lógico concluir-se pelo silêncio ou pelas zombarias com que ela respondesse ao interpelante que seus membros não passam de tolos? Ora, é precisamente porque são superiores que os espíritos não respondem a questões inúteis e ridículas, nem querem ir para a berlinda. Não estão ali para ser colocados na berlinda, não é? É por isso que se calam, ou dizem que só se ocupam com coisas mais sérias. Eles não entram em bate-boca. O espírito superior não vai entrar em bate-boca, ele vai se calar. Perguntaremos, finalmente, por que os espíritos vêm e se vão, muitas vezes, em dado momento, e por que, passado esse momento, não há preces nem súplicas que os façam voltar. Interessante. Eles vêm e vão, e depois não adianta tentar trazer de volta, que se eles não quiserem voltar, não vão voltar. Se não acharem propício ou coerente voltar, não vão. Então, ele continua, Kardec. Se o médium só agisse por impulso mental dos assistentes, é claro que, em tal circunstância, o concurso de todas as vontades reunidas deveria estimular a sua clarividência, ou seja, ele voltaria, o espírito voltaria a ser visto lá pelo médium. Se, portanto, não cede ao desejo da Assembleia, o médium não consegue ceder ao desejo da Assembleia, se fosse só ele, né, responsável pelo fenômeno. Se ele não consegue responder ao desejo da Assembleia, corroborado pela sua própria vontade, é que obedece a uma influência estranha a ele mesmo e aos que o cercam. Influência que, por esse simples fato, acusa a sua, ou seja, mostra a sua independência e a sua individualidade. E esse nome é um espírito, ok? Uma inteligência desencarnada. Fomos bem? Terminamos o 16? Muito bem. Vamos, então, enfrentar aqui o 17. O 16 era bem extenso. Vamos ao 17, concluindo aqui a nossa introdução. O ceticismo, no tocante à doutrina espírita, ceticismo é o quê? É o não acreditar, não é? Quando não resulta de uma oposição sistemática, não acredito, porque eu não acredito, porque isso tudo é misticismo, isso tudo é não sei o quê, então, oposição sistemática interesseira origina-se quase sempre do conhecimento incompleto dos fatos, o que não impede algumas pessoas de resolverem a questão como se a conhecessem perfeitamente. Quer dizer, as pessoas não sabem da totalidade dos fatos, fazem suas conclusões, tiram suas conclusões e dão ali o seu veredito. Não poderiam fazê-lo. Por quê? Porque não tem todos os fatos. Pode-se ter muito espírito, muita instrução mesmo, e não se ter bom senso. Olha que fantástico isso. Pode-se ter muito espírito, ou seja, sensibilidade, pode-se ter muita educação, instrução, cultura, e não se ter bom senso. Ora, o primeiro indício da falta de bom senso é a crença de alguém na própria infalibilidade. A pessoa que se crê dona da verdade já está mostrando que está com um problema. Ok? Muitas pessoas também só veem nas manifestações espíritas um objeto de curiosidade. Esperamos que, pela leitura deste livro, encontrem nesses fenômenos estranhos algo mais do que simples passatempo. A ciência espírita compreende duas partes. Agora está falando da ciência espírita, não mais dos detratores.
Então, a ciência espírita compreende duas partes. Uma experimental, sobre as manifestações em geral. Que aí vamos ter aonde essa parte experimental? Na mediunidade. Daí o segundo livro da codificação ser o livro dos médiuns. Outra filosófica, sobre as manifestações inteligentes. A obra do livro dos Espíritos é uma obra filosófica, ok? Responde perguntas existenciais do ser humano. Outra filosófica, sobre as manifestações inteligentes. Aquele que observou apenas a primeira está na posição de quem só conhece a física, pelas experiências recreativas, sem haver penetrado o âmago da ciência. A verdadeira doutrina espírita está no ensino que os espíritos deram, e os conhecimentos que esse ensino comporta são muito graves para serem adquiridos de outro modo que não seja por um estudo perseverante, feito no silêncio e no recolhimento. Somente nessa condição se pode observar um número infinito de fatos e particularidades que escapam ao observador superficial e permitem firmar uma opinião. Se esse livro não tivesse como resultado senão mostrar o lado sério da questão e provocar estudos nesse sentido, já seria bastante e nos sentiríamos felizes por haver sido escolhido para realizar uma obra sobre a qual, aliás, não pretendemos ter nenhum mérito pessoal, já que os princípios que nela estão contidos não são criação nossa. Seu mérito, o mérito da obra, é, pois, inteiramente dos espíritos que o ditaram, que ditaram a obra. Esperamos que ele tenha outro resultado, quer dizer, o estudo, tá? Não apenas esse que ele diz que já seria suficiente, que é mostrar o lado sério da questão que a doutrina espírita levanta e provocar estudos nesse sentido. Se for só isso, vejamos, que é o lado experimental, o lado intelectual, não é? Ciência, filosofia, mas não é só isso, é? Ele disse que se fosse só isso, já estava de bom tamanho. Mas existe outra coisa que vem depois, não é? O que será? Esperemos que ele tenha outro resultado, o de guiar os homens que desejam esclarecer-se, mostrando-lhes neste estudo um fim grande e sublime, o do progresso individual e social, o de lhes indicar o caminho a seguir para o alcançar. Então, a doutrina espírita é o quê? Ciência e filosofia com consequências morais. Se não, essa ciência e filosofia sem consequências morais, o que é? Pura informação. Se não há consequência moral, se nós não usamos esse conhecimento para nos favorecer com isso e crescermos espiritualmente, moralmente com isso, é melhor nem tomar conhecimento. Mas ele diz que já o conhecimento já teria sido positivo nesse sentido. Diz aqui a Helenice, vamos ler o livro dos Espíritos a vida inteira, com certeza, não é? Vamos fazer mais do que ler, vamos estudar, né? Vamos ler buscando refletir sobre os assuntos. Por que eu estou falando isso, né? Porque a Joana de Ângeles disse para o Divaldo Franco que ele tinha que ler o livro dos Espíritos. Aí ele foi lá e leu e disse assim, já li. Aí ela disse, lê de novo. Ele foi lá, leu de novo. E voltou, já li. Aí ela falou o que para ele? Agora você vai lá e estuda o livro dos Espíritos. Então a gente lê e depois a gente estuda, né? Com a continuidade isso vai acontecendo. Nós vamos nos aprofundando. Continuando aqui, que já estamos aqui há 4 minutos, mas vai dar para terminar.
Concluamos com uma última consideração. Alguns astrônomos, sondando os espaços, encontraram na distribuição dos corpos celestes lacunas injustificáveis e em desacordo com as leis do conjunto. Suspeitaram que essas lacunas deviam estar preenchidas por globos que lhes tinham escapado à observação. Isso aconteceu com Plutão. Plutão foi percebido primeiro antes de ser visto. É interessante, né? De outro lado, observaram certos efeitos cuja causa lhes era desconhecida e disseram a si mesmos: ali deve haver um mundo, porque esta lacuna não pode existir e esses efeitos hão de ter uma causa. Julgando, então, da causa pelo efeito, puderam calcular os seus elementos e, mais tarde, os fatos vieram a justificar as suas previsões. Apliquemos esse mesmo raciocínio a outra ordem de ideias. Se observarmos a sequência ininterrupta dos seres, descobriremos que eles formam uma cadeia sem solução de continuidade, desde a matéria bruta até o homem mais inteligente. Mas, entre o homem e Deus, o alfa e o ômega de todas as coisas, que imensa lacuna! Será racional pensar que terminem no homem os anéis dessa cadeia e que ele transponha sem transição a distância que o separa do infinito? A razão nos diz que entre o homem e Deus deve haver outros elos, como disseram os astrônomos, que entre os mundos conhecidos, que existe, não é? Entre os mundos conhecidos devia haver outros mundos desconhecidos. Qual a filosofia que já preencheu essa lacuna? Quer dizer, que falou sobre isso. O Espiritismo nos-la mostra preenchida pelos seres de todas as categorias do mundo invisível. E esses seres nada mais são do que os espíritos dos homens que alcançaram os diferentes graus que levam à perfeição. Tudo então se liga, tudo se encadeia, desde o alfa até o ômega. Vós, que negais a existência dos espíritos, preenchei o vazio que eles ocupam. E vós, que rides deles, ousai rir das obras de Deus e da sua onipotência? Allan Kardec. E com isto terminamos a introdução do Livro dos Espíritos, que levamos assim um tempinho. Não foi? Ai, ai. Que bom. Muito bem. Terminado, então, este nosso primeiro desafio. Semana que vem continuaremos e vamos à nossa prece de encerramento. Uma das meninas gostaria de fazer a prece. Por enquanto, as meninas do estúdio, quem sabe no futuro, né? Uma das meninas aqui do chat. Thelma faz a nossa prece. Thelma, por favor. Obrigada. Amado Mestre Jesus, agradecemos o privilégio deste nosso encontro de estudos, em que estamos aprofundando o conhecimento na obra trazida a nós pelos Espíritos e pela codificação de teu servo Allan Kardec. Que nós possamos ter sempre o nosso entendimento ampliado com a ajuda da espiritualidade para podermos compreender e aprender para então praticar. Se conosco, Senhor, nessa semana que nos separa do nosso próximo encontro, quando daremos início à leitura dos prolegômenos. Agradecemos
a presença de todos aqui e pedimos, Senhor, que abençoe a cada um e aos seus lares. Que assim possa ser, graças a Deus. É isso, amigas e amigos. Semana que vem estaremos de volta. Um beijo no coração. Helenice falando aí. Até amanhã, Thelma e Roberta. Isso mesmo, Helenice. Deus quiser. Vamos continuar, não é? Olha, um beijo a todos e muita paz. Muita paz.